TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Olá, caros amigos da TV Candidez, estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos aqueles que nos acompanham, o nosso programa objetiva levar até você, caro telespectador, os princípios da doutrina espírita, através de um diálogo interativo onde poderemos facilitar o entendimento, tornando claro determinados assuntos, determinados tabus, determinados questionamentos da humanidade, dentro daquilo que a doutrina espírita tem a nos dizer. E no programa de hoje, nós vamos trabalhar um tema que é uma bem-aventurança do nosso Mestre Jesus, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E para estar falando com a gente sobre isso, nós convidamos a nossa companheira Shirley, que é uma colaboradora do nosso movimento espírita de Divinópolis, palestrante requisitada, profissionalmente exerce a profissão de médico, e a gente está aqui com muita alegria recebendo você, Shirley. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. E indo já à primeira pergunta, a gente sabe que a pureza de coração, ou seja, a elevação dos sentimentos, é algo muito difícil de ser conquistado. Como transformar as nossas imperfeições na conquista das virtudes? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Ives. Bom dia, telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder colaborar, né, nessa missão importante, santificada, que é o programa Nova Era. Essa questão da busca da perfeição, da reforma íntima, no Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo importante, que fala da perfeição moral, e várias perguntas são colocadas para os espíritos, e entre elas, uma delas é inclusive essa que você está colocando, né? Como que a gente consegue fazer isso, né? Essa reforma íntima. E, na verdade, ela passa pelo combate da principal raiz, né? E a principal raiz dos nossos maiores problemas morais, dos nossos vícios morais, é o egoísmo, né? É o nosso apego à vida terrena, né? É o nosso apego às nossas paixões terrenas, que são realmente o maior entrave a essa reforma. Então, na verdade, a conquista das virtudes e a reforma íntima passa pelo combate ao egoísmo. Né? Está lá na pergunta 909, está na pergunta 912, né, se referindo a isso. E o combate ao egoísmo, ela pede muito a conscientização, né, do espírito acerca da sua destinação, né? Para que nós estamos aqui, por que viemos aqui, para onde vamos, qual a razão da existência, né, do espiritual, qual que é o nosso destino. Então, a resposta para essas grandes questões, na verdade, é a grande educação da alma. Os espíritos dizem que, na medida em que a gente se educa, principalmente com relação à destinação do homem, a gente passa a ver a vida material do mais alto, enxergar mais de cima. E aqueles problemas e aquelas dificuldades e embaraços que nós temos, eles se tornam muito pequenos em relação à grandiosidade do existir, da própria vida humana, né? Do nosso destino, dos nossos objetivos, né? E tem uma passagem de Jesus, da vida de Jesus, uma fala do nosso mestre,
que talvez indica bem esse caminho da pureza de coração, que é quando ele fala, deixai vir a minhas criancinhas. Que interpretação a gente pode fazer dessas palavras de Jesus relacionando ao tema pureza de coração? Porque a criança a gente tem como sendo algo puro. Então Jesus, ele certamente estava querendo nos passar alguma coisa quando ele fala deixai vir as minhas criancinhas. Qual a interpretação que a gente pode ter dessas palavras? É interessante porque, do ponto de vista espírita, nós sabemos que todos nós, quando retornamos ao mundo, nós somos espíritos antigos, né? E temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, e é estranho, às vezes, ver o mestre falando, como assim, as criancinhas, né? Porque as criancinhas são espíritos antigos, né? Sim. Entretanto, é um simbolismo, né, Willis? Então, assim, o simbolismo inicialmente, da simplicidade, né? As crianças, elas são consciências que ainda não tomaram toda a sua história anterior no seu inconsciente, né? As suas tendências, então são criaturas muito simples. Não né? ligam muito para as exterioridades, né, Chico? Exato, são criaturas simples, são isentas de preconceito. Sim. Não é isso? É o a principal. criança não tem preconceito, eles são construídos, né? Sim. Pela cultura, pela sociedade. Outra coisa importante na criancinha, a criancinha, ela acredita no futuro, né? E ela tem fé no presente. É né? otimista por natureza. Exatamente. Né? Então, ela tem fé e ela tem confiança no futuro. E outra coisa importante, ela se sente protegida. Então, ela admite a existência do seu protetor, do pai, né? Então, acho que tudo isso em conjunto é que faz a gente entender por que deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A pureza de coração realmente está aí, né? Nesses atos que às vezes quando a gente fala de pureza de coração não quer dizer santidade, né? Quer dizer uma conduta adequada, porque quando Jesus se referiu à pureza de coração, ele não estava querendo falar para você virar santo da noite para o dia, mas para que a gente pudesse adotar determinados comportamentos mais ajustáveis às leis de Deus da nossa consciência. E se você observar, a criança é todo um potencial de aprendizado. Sim. Né? Então, toda criatura que se coloca dentro da humildade, necessitado de compreender o seu papel no universo, compreender as leis divinas e aceitar a tutela de Deus como Pai perfeito, né? Então, é essa criatura que estará em condições de empregar esforços, né, para dominar as suas tendências infelizes, né? Com certeza. E Shirley, quando a gente também está falando da pureza de coração, a gente precisa observar que existem alguns obstáculos para o nosso aperfeiçoamento moral, porque pureza de coração é aperfeiçoamento moral, é elevação dos sentimentos. Quais são esses obstáculos que o espírito enfrenta quando ele se propõe a sua melhoria íntima? E eu já vou intercalar com uma outra pergunta que é: quando o espírito ele se conscientiza dessa melhoria, porque é tudo uma tomada de consciência, né? Você toma consciência de uma coisa. Como estabelecer uma relação saudável com essa nossa melhoria íntima? Eu estou juntando as duas porque elas têm muito a ver, elas são muito semelhantes. De uma maneira a não dar salto na natureza, porque assim, às vezes quando a gente toma consciência, a gente quer virar Francisco de Assis da noite para o dia. Então eu queria saber tanto dos obstáculos para o nosso progresso, como efetuar a nossa transformação respeitando as nossas limitações naturais. A gente tem que lembrar que o espírito, ele vem de uma história milenar de evolução, né? Então, nós todos fomos princípio inteligente do universo, né? Que vagamos aí na nossa relação com a matéria, aprendendo a atuar sobre a matéria, dela recebendo impressões, construindo, vamos dizer, a nossa
cognição rudimentar, né? E posteriormente evoluindo para a condição de espírito imortal através do exercício do livre-arbítrio que temos hoje, nós adquirimos ao longo de toda essa existência uma série de comportamentos condicionados, vamos dizer assim, né? E que, por exercício do livre-arbítrio, nós acabamos tornando comportamento condicionado paixões, né? E vícios. Evidentemente que isso foi construído ao longo de muito tempo. Sim. Evidentemente que nós, para a nossa libertação, nós vamos levar algum tempo também. As nossas tendências falam muito. Exatamente. Então, a gente vai precisar desse tempo, né, para nós nos reconstruirmos, né? Mas começa pelo combate ao egoísmo e o apego à vida material. E isso, para ser feito, é pela educação da alma. Então, inicialmente, todos nós temos que nos inteirar dessa condição de espírito imortal e das leis divinas, leis naturais, as quais nos orientam o comportamento e a direção que nós devemos tomar. Então, precisamos estudar um pouquinho. Sim, né? Até na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta que de que maneira o Espiritismo vai contribuir para o progresso. E a espiritualidade responde, destruindo o materialismo e revelando ao homem que a vida não acaba com a morte do corpo físico, revelando ao homem a sua vida futura. Ou seja, quando ele vê que existe algo para além da matéria, ele passa a não encarar aqui como sendo uma finalidade suprema da vida. Isso muda completamente, muda a visão. Ives, completamente. Só o fato de você compreender, entender, apreender a reencarnação Sim. como oportunidade de progresso, isso muda completamente o seu comportamento na sociedade, Sim. no convívio, no respeito às leis divinas, né? E uma das coisas que você diz, quando você diz assim, e aquele que deseja fazer essa reforma, ele consegue isso de uma vez? Não, ele não consegue isso de uma vez. Mas tem uma coisa interessante que eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho importante ressaltar. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança do divino, a lembrança de Deus, venha purificar e santificar os vossos atos. Sim. Então, se a gente, toda vez que nós tivermos um sentimento ou uma resposta a ser dada a alguma coisa que nos interpela, nós fazemos aquelas 3 perguntas, né? Eu quero, eu posso, eu preciso, né? Nós já começamos a direcionar o nosso comportamento em direção à linha proposta pelo Evangelho de Jesus. Do equilíbrio, sem se cobrar demais, né? Exato. Evidentemente, alguns erros acontecerão que ao longo dos séculos nós não iremos mais cometer. Sim. Mas como diz os Espíritos, reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações, e não pela santidade. É a chave, é o esforço, porque eu vejo que muita gente, muitas vezes, perante os primeiros tropeços da sua reforma, da sua busca da reforma íntima, se veem desmotivados, porque ainda trazem tendências muito fortes e muito intensas do seu estado ainda de primitivismo, que todos nós trazíamos as suas reminiscências e que muitas vezes nos levam a deslizar. E esses deslizes, quando a gente não os estuda bem, quando a gente não sabe interpretar bem, muitas vezes respeitando o nosso momento, não relaxando sobre as nossas imperfeições, mas sem aquele excesso de cobrança, a gente pode efetuar uma evolução muito mais saudável, vamos dizer assim, do que aquela postura do remorso, sabe? Da pessoa que erra e fica com aquela culpa que mais atrapalha do que ajuda. A culpa entrava a nossa evolução, né? Sim. Então, assim, o que os espíritos nos dizem, né? Eles nos dizem que nós devemos nos disciplinar, né? Disciplina
sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes, mas misericórdia, né? Sim. Então, essa misericórdia, ela não existe só para a gente ter pelo outro, Sim. ela existe para a gente ter por nós mesmos. Amar ao próximo como a si. Como a si mesmo, a gente precisa ter essa misericórdia. E quando a gente fala ter misericórdia, não é você acobertar o erro, não é você ser conivente com ele, né? É você reconhecê-lo. Nossa, eu tenho essa dificuldade. Eu preciso fazer muitos exercícios na minha vida de relação, na minha vida com as outras pessoas, para adquirir a virtude que se opõe a essa dificuldade que eu tenho, né? Então, é reconhecer. O conhece-te a ti mesmo de Santo Agostinho, né? Sim. Conhece-te a ti mesmo, porque a gente se conhecendo e reconhecendo essas maiores dificuldades, a gente vai se dispor nos momentos que somos testados diante dessa dificuldade, a reconhecê-la. Opa, olha aqui o momento aparecendo e é o momento que eu tenho que me fortalecer. E é justamente essa pergunta que a gente vai fazer nesse caminho. Qual que é o papel do autoconhecimento nessa nossa transformação moral? É mais ou menos por isso que... É fundamental, né, Sim. Ives? Se a gente não começar a se conhecer e a se reconhecer nas suas dificuldades, como que nós vamos empregar esses esforços, direcioná-los nas nossas maiores dificuldades morais, né? Sim. E, na verdade, quando Jesus passou aqui na Terra, ele não foi no templo buscar os doutores da lei para serem os apóstolos. Ele buscou as pessoas humildes, né? Foram os pescadores, que quase nada sabiam a respeito das leis, a respeito da relação do homem com Deus. Buscou os pescadores. Isso significando, isso também é símbolo para a gente, que nós precisamos nos tornar sedentos desse conhecimento, desse entendimento, buscando esse preparo. E esse preparo vem com muita leitura, com o estudo do Evangelho. Evidentemente que toda seita cristã vai te oferecer a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, eu diria que ela é um atalho para isso, né? A doutrina espírita, ela facilita essa compreensão, ela aprofunda. É o Evangelho de Jesus redivivo, despido de toda a cultura humana e preconceitos, né? Que nós mesmos colocamos ao longo dos séculos acerca dos ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita vem despir tudo isso, né? É o Evangelho puro. E nós precisamos estudar, nos conhecer e nos estudar. Que aí a gente consegue entender melhor por que nós tomamos essa ou aquela atitude, né? E como que nós vamos melhorar isto ou aquilo. E a partir do autoconhecimento, né, Shirley, que a gente vai tendo um norte. E esse autoconhecimento, muitas vezes, ele só nos apresenta, ele só nos chega através de situações desfavoráveis. Porque é muito fácil nós convivermos em meio de pessoas que, de certa forma, nos apresentam uma convivência fácil, porque são pessoas amoráveis, são pessoas da nossa afinidade. Ou seja, não são aquelas pessoas que vão, de certa forma, tirar de dentro de nós alguma movimentação virtuosa, porque a gente vai estar transitando num clima de amabilidades. Então, é justamente num terreno de adversidade que eu vou poder reconhecer em mim aqueles monstrinhos. As próprias dificuldades. Aqueles monstrinhos que muitas vezes uma situação de convivência, de convívio favorável, não me mostraria. Exato. Né? E essa é uma das razões da reencarnação. Sim.
Por isso que nós não conseguimos fazer nossa evolução só a nível espiritual, como muitos perguntam. Então, para que vem a Terra? A gente pode evoluir lá, né? Sem dúvida. O mundo espiritual existe uma barreira vibratória, né? Por pensamentos, em que você, na realidade, o seu pensamento, o seu tesouro, né? Onde estiver o seu pensamento, o seu tesouro, aí estará o vosso coração. Então, o mundo espiritual ele é estratificado pelas vibrações que nós emitimos. E nós não conseguimos uma convivência diária com criaturas que pensam diferente de nós e sentem diferente de nós. Sim. Onde que nós vamos conseguir isso? É aqui na Terra. Mergulhado no corpo físico, essas barreiras vibratórias, elas deixam de existir. O corpo físico abafa isso, né? Sim. E aí nós conseguimos conviver com aquelas criaturas que estão muito mais à frente de nós, que nós não conseguiríamos no mundo espiritual, e também com aquelas que ainda estão na retaguarda, com quem também nós não conseguiríamos essa convivência. Então, a reencarnação é uma bênção nesse sentido, e essa oportunidade em que, através das nossas relações na Terra, com criaturas em condição tão diversas da nossa, nós vamos exercitando as nossas virtudes e vencendo as nossas más inclinações. Pois é. E na pergunta 919, essa questão eu acho que deve vir à tona nesse momento final da nossa reflexão. Porque a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga para a espiritualidade o seguinte, de que maneira o espírito pode... qual meio prático e eficaz da gente resistir aos arrastamentos do mal e atingir a felicidade que seja possível na Terra? Questão 919. E a espiritualidade responde, conhece-te a ti mesmo. Quando a pergunta talvez nos indique mais elementos para análise do que a própria resposta. Porque de que forma, meio prático e eficaz? Você vê que Allan Kardec foi perspicaz na pergunta, porque o meio prático e eficaz é o seguinte, vamos dizer, qual que é o jeito mais fácil de evoluir? Qual né? o caminho mais curto? É um caminho mais curto, né? De resistir aos arrastamentos do mal, né? E atingir a felicidade. Aí fala, conhece-te a ti mesmo. E essa resposta vem dizer para a gente o seguinte, aquele que conhece a si mesmo, ele pode exercer uma certa resistência dentro daquilo que ele conhece. Porque a pessoa que se desconhece não exerce resistência, porque justamente não conhece os pontos vulneráveis da qual vai precisar estar trabalhando. Então, quanto menos autoconhecimento, mais levado aos impulsos nós somos. E a gente sabe que a virtude nasce da resistência ao mal. Não é nem propriamente da superação deles. Né? É verdade. Mas toda vez que a gente resiste a algum problema, é dentro desse esforço de resistência que há a avaliação da consciência. Exato. Quer dizer, que esforço você empreendeu para resistir? E a sensação que você tem, porque nós estamos muito habituados com aquela sensação que vem, vamos dizer assim, da nossa reação natural. E muitas vezes intempestiva em relação ao estímulo. E aí nós nos deparamos com uma nova sensação que é prazerosa. Sim. E aí nós descobrimos a virtude, como você coloca, né? Olha, como que é bom ser bom verdadeiramente, como é bom ser justo, né? Como é bom ser paciente e que sensação prazerosa isso nos traz. Sim, né? com certeza. É nesse momento que a gente descobre realmente o valor de se entregar aos ensinamentos do Cristo, ao Evangelho de Jesus, e procurar se entender melhor e praticar o bem. Tem um companheiro nosso de movimento espírita, até desencarnado, que ele costumava falar o seguinte, sabe, Shirley? Assim, num ditado bem mineiro, né? Ele fala assim, se o velhaco, quer dizer, aquela pessoa esperta, né? Se o velhaco soubesse o quanto é bom ser bom, por velhacaria ele seria bom. Verdade, então, verdade. quer dizer, quando a gente desperta para os benefícios da bondade, para os benefícios do esforço dessa pureza de coração, da conquista dessa pureza de coração, que se trata de uma bem-aventurança das mais belas, né? A gente vai, vamos dizer assim, percebendo as belezas, Sim, né?
dessa transformação. A sensação é muito melhor, muito prazerosa, e essa paz é uma sensação intransferível, né? Sim. É muito íntima, é muito individual, é intransferível e é algo que você carrega com você, vamos dizer assim, durante toda a sua existência, não só na Terra, mas também no mundo espiritual. Na vida além do né? Diferente do prazer que a vida material traz, que é efêmero e aqui fica passageiro. Com o corpo, né? Com certeza. Shirley, a gente te agradece muito. Obrigada, o diálogo Elise, foi agradeço. muito bom. Agradecemos demais esses momentos de enriquecimento para todos nós. Agradecemos também a você que nos acompanhou com a sua paciência, com a sua audiência. Lembrando ainda que na próxima terça-feira estaremos aqui refletindo sobre outros temas, sempre com o objetivo de levar até você maiores esclarecimentos. Muita paz e até lá.